Estamos ao vivo e bem vivo mais uma sexta-feira, hoje 6 de 2025, às 19 horas e 41 minutos. Vamos então fazer a nossa grandiosa chamada com os participantes que estão aí conosco. Você que está vendo pelo YouTube, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E deixa teu like aí, que é o que ajuda a movimentar os canais e recomendar eles para mais pessoas. Ok, Jeff, então tá bom. Daniel, se estás aí, não dormiu ainda nessa meia-noite quase na Angola, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Sim, autoriza. Ah, tá, muito obrigado. Calil, autoriza a exposição da imagem e da voz? Isso. Ok. Igor, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Profeta moderno autoriza. Meu Deus do céu. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Autoriza. Ok, obrigado. Igor, o senhor é o meu orador oficial de todas as sextas-feiras. O senhor pode orar para nós começarmos? Vamos levar nosso pensamento ao Senhor. Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, pela Tua graça, Senhor, em favor do Teu nome, para que a verdade seja, Pai, exposta, para que a verdade seja dita. O Teu servo está com no coração a pretensão de levar a mais pessoas a verdade, a Tua palavra, Pai, porque sabemos que é difícil, Senhor. As pessoas fecham os ouvidos, os olhos para a verdade, mas estamos aqui, Pai, relutando pelo bem da Tua palavra, pelo bem da Tua verdade. Abençoa, Pai, nosso propósito de estar aqui reunido, abençoa Teu servo, Pai, que ele seja o professor hoje abençoado por Ti, que seja a boca de Deus, que nossos ouvidos agora ouçam, Pai, e que a semente seja plantada no nosso coração e nós venhamos a dar fruto, Senhor. Abençoa, Pai, nossa família, guarde nossa noite, Senhor. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, gente, página de número, já vou abrir aqui, a página de número 221, parte 35. Hoje nós vamos ler de Mateus 24, do versículo 42 ao versículo 44. Página 221, parte 35 do livro Jesus e o Fim dos Tempos. Estamos literalmente chegando no final. Parte 35, Mateus 24, versículo 44 ao 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, versículo 42 ao 44. 3 temas principais se destacam nas parábolas que finalizam o 24º capítulo do Evangelho de Mateus. A ênfase da parábola da figueira se concentra na vigilância, Mateus 24, do 32 ao 34. A comparação entre a volta de Cristo e os dias de Noé enfoca na prontidão, Mateus 24, 36 ao 41. A seção que agora passo a analisar, Mateus 24, do 42 ao 51, apresenta 2 parábolas que ensinam sobre a fidelidade em servir o Senhor. A primeira parábola nessa seção se encontra nos versículos 42 a 44. O relato que o Evangelho de Marcos faz do discurso do Monte das Oliveiras não apresenta semelhante parábola, porém Lucas faz o registro de uma parábola correlata num contexto diferente em Lucas 12, versículo 39 e 40. Essa parábola nos fala de um homem que recebeu um aviso sobre um ladrão que estava para arrombar a sua casa. Se ele sabe de antemão a hora que o ladrão está para chegar, esse proprietário responsável se prepara para uma situação prestes a ocorrer, colocando um guarda que vigie a sua casa e proteja de uma possível invasão. O cerne do ensino dessa parábola é de que se alguém sabe a hora e o lugar em que algo vai acontecer, a coisa mais sensata que se pode fazer é tomar providências acerca do que está para ocorrer. Antes da gente entrar aqui no tópico vigiai que o Dr. Tomazais traz,
Não sei se vocês estão prestando atenção nas aulas, mas a ênfase do Dr. Thomas Ice no capítulo passado e no retrasado foi dar uma ideia de que é possível para aqueles que ficarem durante o período tribulacional saber exatamente a hora e o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. E não é interessante que aqui ele diz que, na parábola, ele começa ilustrando e dizendo que se alguém sabe o dia, a hora que Jesus, ou que o ladrão vai vir ali no caso, ele não estaria preparado ali na sua residência. Então note que aquela ideia que eles querem transmitir, de que dá para saber o dia, a hora, dentro dessa visão do Dr. Thomas Ice e dos demais eruditos que ele cita, é a prova cabal de que é impossível. Porque a própria parábola vai mostrar aí que se alguém sabe o dia, a hora, ele não vai ser pego de surpresa pela segunda vinda. No caso ali a parábola é remontada para trabalhar essa questão da segunda vinda de Cristo. Então note que eles acabam caindo em contradição. É por isso que eu, Danner, dispensacionalista revisado, sempre se revisando, aquela realidade mentirosa que existe sim, é ambígua, sim, realidade mentirosa, que existe principalmente na IPB, Igreja Reformada, sempre se reformando. Na verdade é dispensacionalismo revisado, sempre se revisando. Eu não adoto essa posição do Dr. Thomas Ice e dos demais eruditos que ele cita, justamente por conta de textos como esse. Não dá para saber o dia nem a hora, mesmo que se alguém ali, durante o período tribulacional, tentasse contar esses períodos de 7 anos, porque a gente não sabe em que dado momento você começa a contar e iniciar o período tribulacional sobre aquilo que eu já mostrei para vocês anteriormente. Ok? Vamos lá então. A Igreja Reformada sempre se deformando. Eles pararam no século XVI. Ô, Denner. Oi. Mas para a volta de Jesus, para a segunda vinda de Cristo, sem ser o arrebatamento, segunda vinda que nós estamos falando, sim. Não tem sinal de sol não dá mais brilho, o sol não dá mais brilho, a lua escurecerá, não tem todos esses sinais? Os sinais antecedem a volta de Cristo, mas ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Ter sinais não significa... O problema é que o pessoal quer botar data e hora, né? Ter sinais tem. A cada dia que passa fica mais próxima, vamos dizer assim, a volta de Cristo. Isso significa que dá para saber a volta de Cristo. Então, ter sinais e o tempo estar se findando nesse sentido não significa absolutamente nada, nem é prova para tentar descobrir o dia e a hora da vinda de Cristo. Sim. Então vamos voltar à leitura aqui. Vigiai. Na sequência imediata dos versículos que afirmam um ou uma será tomado ou deixado e o outro, né, será levado, Jesus leva à conclusão de que é preciso estar de prontidão para a sua vinda. No versículo 42 forma uma articulação que liga o contexto anterior na ênfase à prontidão, ao contexto seguinte que enfatiza a vigilância à luz daquele dia que há de chegar. James Gray comenta o seguinte, abre aspas, essa é a principal exortação de uma seção de parábolas que se intercala. É a conclusão da parábola anterior, indicada pela conjunção portanto, e constitui um estímulo ou ponte de acesso para as parábolas que ilustram a necessidade de tal vigilância, fecha aspas. O verbo grego gregoreu é traduzido por vigiar. Nessa passagem é usada e é usado 22 vezes no Novo Testamento grego. Em outras passagens, esse verbo comunica a ideia de ficar atento ou ser vigilante. A palavra é usada no apelo que Cristo faz aos seus discípulos sonolentos quando vai orar no jardim do Getsemane, pouco antes da sua crucificação, em Mateus 26, 38, 40, 41 e Marcos 14, 34, 37 e 38. Também é usada nesse texto no sentido próximo do versículo desse capítulo, Mateus 24, 43. Entretanto, a maioria de seus usos no Novo Testamento comunica a sutil diferença de estar em constante prontidão e ficar em estado de alerta, que é o modo pelo qual é usado em Mateus 24, 42. John MacArthur salienta que o termo vigiai é a tradução do verbo no presente do imperativo, o que assinala uma conclamação para manter-se em contínua expectativa, e fecha aspas aí para o adendo do Dr. John MacArthur Jr. Arrebatamento ou segunda vinda.
Alguns intérpretes alegam que se alguém é advertido nesse texto para ficar de prontidão, isso implica que a passagem e seu contexto imediato não se referem à segunda vinda, mas sim ao arrebatamento. Dave Hunt declara o seguinte, vamos lá e oremos para Dave Hunt, eu não gosto dele, é um dispensacionalista que eu não desce. Quando Cristo diz, assim como foi nos dias de Noé, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Fica absolutamente claro que ele não descrevia as condições que vão predominar na época da volta de Cristo. Nesse caso, essas só podem ser as condições que devem prevalecer imediatamente antes do arrebatamento, numa ocasião diferente e, obviamente, antes da devastação que se dará no período da tribulação, fecha aspas, para Dave Hunt. Não há a menor dúvida de que creio que piamente no arrebatamento pré-tribulacionista, mas não creio que isso era o que Cristo tinha em mente nesta passagem. Defendo a concepção de que mesmo que alguém passe pelos graves acontecimentos da tribulação, as escrituras sagradas mostram que os descrentes não estarão de prontidão para a volta de Cristo por causa da insensibilidade para com as coisas de Deus. Considere outras duas passagens importantes que fazem uso da palavra grega traduzida por vigiar. Em primeiro lugar, verifique 1 Tessalonicenses capítulo 5, o ensino de que Paulo acerca do modo pelo qual os crentes e os descrentes estão relacionados com o período da tribulação ainda por vir. O apóstolo menciona que os descrentes nessa época buscarão paz e segurança, mas, abre aspas para o texto bíblico, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5,3. Em contrapartida, sobre os crentes, Paulo diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apronte ou vos apanhe de surpresa. 1 Tessalonicenses 5,4. A explicação que o apóstolo dá sobre a razão pela qual os crentes não serão pegos de surpresa é, portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. 1 Tessalonicenses 5,5. Na sequência de seu raciocínio, até esse ponto, Paulo conclui, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5,6. Nesse texto, ocorre o mesmo termo usado pelo Senhor Jesus em Mateus 24, o qual é empregado por Paulo em sentido semelhante para denotar constante prontidão ou vigilância em relação ao dia do Senhor, pois somos filhos do dia. A questão é, os descrentes, que são os filhos das trevas, estão adormecidos e não estão vigilantes para as coisas de Deus. Eles serão pegos desprevenidos porque são descrentes. Sua incredulidade é a causa de seu despreparo. O segundo uso significativo do termo vigiar se encontra no texto de Apocalipse 16:15, que diz, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essa frase é traduzida como uma declaração parentética intercalada no final da descrição do juízo, da sexta taça, da ira ou da cólera de Deus. É incongruente com a lógica daqueles que dizem que a expressão vem como ladrão não é evidenciada de que os descrentes serão pegos de surpresa. Até esse momento, referido em Apocalipse, já terão ocorrido 18 dos 19 juízos mais dramáticos do período da tribulação, e a Terra estará prestes a ser destruída junto com mais da metade da população mundial. No entanto, o texto adverte para ser vigilante. Sim, porque os descrentes nunca estão atentos ao que Deus está fazendo. Essa é a questão. O ponto em questão não é se o mundo estará vivendo um momento de transtorno, mas sim se alguém dará ouvidos à palavra de Deus e estará apercebido nesse tempo. Os crentes estarão em alerta, ao passo que os descrentes, como de costume, não estarão vigilantes. Até o dado momento, alguém quer fazer algum comentário? Quem autorizou a exposição da imagem da voz? O que eu acho incrível é que os incrédulos, mesmo vendo tantas coisas, continuam incrédulos, não acreditam. Sim. Parece que tem alguma coisa impedindo eles de acreditar, porque eles estão vendo, não é nem crendo. Eles estão vendo e não estão crendo, entendeu? Tipo Tomé falou, só vou crer quando eu ver. Aí Jesus foi e mostrou a mão para ele.
Ele creu. Mas esses incrédulos nem assim, filho. São tudo filho do diabo mesmo. Coisa incrível que o texto diz. Eu vou te mostrar aqui o texto que diz isso. Porque a Escritura mostra por que esses incrédulos, eles vão passar por tudo isso e vão continuar negando a Cristo. 2 Tessalonicenses 2,9. Tá? O texto referido é o 11, mas eu vou ler desde o 9. Ora, o aparecimento do iníquo, falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vai ser um homem muito poderoso, vai fazer muitos sinais. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Engano de justiça aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, enquanto a igreja estava na terra pregando o evangelho, eles não queriam saber de nada disso, eles quiseram a mentira e não acolheram a verdade. Tá? Versículo 11. É por esse motivo, por eles negarem a pregação do evangelho e serem injustos e não quererem a verdade para serem salvos, é por este motivo, pois, que Deus, eu vou ler de novo, Deus lhe enviará ou lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, por que eles vão passar por tudo isso e vão continuar incrédulos? Porque Deus enviará a operação do erro para eles crerem na mentira. É por isso que não existe segunda chance. A chance é só uma. A pessoa ouviu, negou, não quis mais saber, incrédulo, Deus enviará a operação do erro sobre essa pessoa no período tribulacional e ela não vai crer. Ok? Ficou claro? É forte, igreja, para aplaudir de pé, hein? Esse texto aqui é que Paulo não sabia que ele era calvinista e supralapsariano e determinista rígido. Mas o apóstolo Paulo fez um belíssimo trabalho mostrando que Deus envia a operação do erro para as pessoas crerem na mentira. Especificamente falando de um texto futuro sobre a ótica do período tribulacional. Então, essa teologia do pateta dos arminianos, aí Deus o livre, não, Deus não faz, não, Deus faz. Deus, ele cria vaso de honra e vaso de desonra, e ele é glorificado tanto no vaso de honra quanto no vaso da desonra. E os arminianos se calem diante da Escritura. É a Escritura que está dizendo, não foi João Calvino, não foi Agostinho de Hipona, foi o apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo. Ok? Vamos continuar então aqui a leitura do livro, porque senão daqui a um pouco eu estou... Que os arminianos sejam mentirosos e a Bíblia é a verdade. Amém. É assim que funciona. Todo arminiano é mentiroso nessa questão da soteriologia. Ele deveria se converter, voltar a suas faculdades mentais, se em algum momento ele já teve, e abandonar o arminianismo. Página 224, gente. O remanescente judeu. O significado dessa parábola é claro e inteligível. Aliás, abre aspas para uma pequena digressão, todas as parábolas, tudo que está na escritura é claro no sentido de ser inteligível. Tu não precisa ser doutor, tu não precisa ser um Albert Einstein para conseguir entender o que a escritura diz. A escritura, ela traz a sua síntese e é inteligível para todo mundo. Claro que tem os analfabetos funcionais, geralmente os aliancistas e os arminianos, que eles não conseguem entender muita coisa. Mas isso é dificuldade cognitiva e, infelizmente, cada ano que passa as pessoas ficam mais burras e os arminianos e os aliancistas são os top 1 na burrice e no analfabetismo funcional. Voltando aqui à leitura, os crentes estarão de vigia porque entenderem ou por entenderem que o ladrão está para chegar durante aquele tempo. Dessa forma, eles estarão de prontidão e vigilantes. Cristo apresenta o clímax da parábola no versículo 44, quando diz, por isso, tal como afirma nos 2 versículos anteriores, ficai também vós apercebidos. A quem se refere o pronome vós? Eu creio que se refere ao remanescente judeu. Ao longo de todo o discurso do Monte das Oliveiras, Jesus utiliza o pronome vós em referência ao povo judeu. Mais uma pequena digressão. Eis aqui a prova de que o Dr. Thomas Ice antes tentou dar uma jogadinha na sujeira para debaixo do tapete ali, mas ele mesmo aqui ele diz que o vós está se referindo ao remanescente judeu, ou seja,
Não faz o menor sentido os descrentes, no caso ali a ênfase sendo os descrentes estarem desapercebidos, sendo que ele está usando o pronome vós, que é uma referência aos judeus, que crerão em Jesus no período tribulacional, mostrando que é para os crentes estarem atentos, porque os crentes não saberão o dia e a hora da vinda de Jesus. O Dr. Tomazai se é pego no seu próprio erro, mas e aí eu estou batendo em arminiano, aliancista, e no Dr. Tomazai nesse trecho aqui. A minha missão é bem árdua. Uma vez que ele faz clara alusão aos crentes do versículo 44, já que só os crentes, Dr. Tomazai, só os crentes estarão vigilantes. Conclui-se que a passagem se refere de modo específico ao remanescente judeu. Olha que legal, Dr. Tomazai. Crente que passará pela tribulação. Arno Gemlin declara o seguinte, abre aspas, essa palavra de alerta foi ou será entendida e atendida pelo remanescente judeu, o qual foi dirigido. Eles devem estar vigilantes para a vinda do Filho do Homem, ao passo que a igreja deve esperar pelo seu Senhor. Israel não estava apercebido e vigilante quando Cristo veio na sua primeira vez. Contudo, o remanescente judeu estará apercebido e vigilante quando Jesus voltar. O fato de que Jesus tinha em mente o remanescente judeu, ao dizer as palavras, ganha mais credibilidade pela construção de que todas as parábolas proferidas por Cristo dizem respeito a Israel e à atitude do povo judeu para com o Messias. John MacArthur comenta o seguinte, abre aspas para MacArthur aí. Nesse contexto, estar apercebido parece se referir primordialmente a ser salvo no sentido de estar espiritualmente preparado para encontrar com Cristo como Senhor e Rei e não como juiz. Certinho, MacArthur aí, fecha aspas para ele. Assim, o Senhor Jesus comunica o povo de Israel que eles precisam estar apercebidos ou vigilantes para a sua vinda, seja quando esta for. Interessante ele botar isso aqui, gente. Seja quando esta for. Se eles, há um capítulo 2 atrás, está falando que dá para saber quando Jesus voltar, mas enfim. Complicado. A pessoa passa a estar pronta e apercebida a partir do momento que confia em Jesus Cristo como Messias. Stanley Toassan conclui, abre aspas para ele, o ensino está evidente. Quando o dono da casa já sabe, de modo geral, a hora em que o ladrão está para chegar, fica apercebido e devidamente preparado. Por isso, os crentes do período da tribulação devem estar vigilantes. Os sinais do fim possibilitarão que os crentes saibam de modo geral em que vigília o Filho do Homem deve voltar. E aqui, fecha aspas, para mostrar que eles são conflitantes. Uma hora não dá para saber. Fiquem atentos, porque vocês não sabem. Aqui na mesma frase diz que de modo geral dá para saber em que vigília o Filho do Homem deve voltar. Note, gente, infelizmente eles acabam caindo em contradição a maioria das vezes quando eles tentam cravar essa volta ou dizer que as pessoas poderão saber a data da volta de Jesus. Está errado esse conceito e eles acabam se contradizendo, tá? Aqui, conforme eu já pontuei inúmeras vezes para vocês aqui. Ok? Antigamente eu ouvia que Jesus que Jesus ia voltar assim sem falar, porque para os crentes não viver do mesmo jeito, viver em santidade. Aí eu me pergunto, hoje em dia não faz nenhum sentido. Quem que a gente pode chamar de cristão que não vive em santidade? Já viu crente que fala que é crente viver em pecado? Mas aí que tá. Os alertas, eles não são para nos botar medo. Os alertas são para mostrar e nos lembrar que nós fomos salvos e que Cristo buscará a sua igreja sem nenhuma ruga, sem mácula e mancha nenhuma. Então, os crentes, de forma intrínseca a eles, está a santificação, não pelos méritos dele, não pela força espiritual deles, não por serem super crentes ou monges que se assentam no topo dos montes e ficam lá nas suas meditações. Não é isso, tá? Os crentes de verdade, eles são santificados, foram selados com o Espírito da promessa e vivem em santidade em sentido de reconhecer os seus pecados, tentar não cometê-los novamente e vivem assim. Todo crente vive em vigilância, o crente. Então, as advertências, elas servem para mostrar, aqui existe um crente e aqui existe um descrente. Lembre-se, o joio cresce junto com o trigo. Tá? Vocês precisam entender. As advertências servem para isso. Por quê?
Porque a igreja não é composta só de crentes nesse sentido. A igreja que eu falo é a igreja visível, tá? A igreja invisível é o corpo de Cristo, nesse sentido, é só os crentes. A igreja visível, aquela congregação onde as pessoas se reúnem, tá? Ali tem crente e incrédulo no meio. Então, por isso que tem que ter as advertências, ok? Pode falar, Galil. É importante citar os erros, porque hoje em dia tem um espírito de passapanismo, cara, em todos os meios, tá ligado? Não só no meio eclesiástico, mas é tudo assim. Tem muita gente que mete o pau em todo mundo, tá ligado? Mete o pau em geral, desce além, tal, pai. Só que aí quando fala do autor predileto dele, não, mas veja bem. Não, cara, aqui não é bate em todo mundo, entendeu? Aqui, Se o aqui não tem. sensacionalista falar uma merda, eu vou bater no cara, velho. Eu não tô nem aí, entendeu? Óbvio que eu falo bater, eu não vou esculachar o cara também. Sim. Mas eu vou dizer, o cara tá errado, entendeu? Uhum. Agora, eu tô dizendo isso porque eu vejo por aí muita gente hipócrita, entendeu? O cara bate em fulano, bate em ciclano, mas aí quando o ídolo dele, o bezerro de ouro dele, fala uma besteira, opa, não, aí é o caso, por exemplo, do Gran Conato. Cara, eu acho o Gran Conato, cara, o melhor pastor do Brasil, cara. Pra mim é um exemplo, tá ligado? Só que no tocante a que ele falou, por exemplo, de manuscritologia bíblica, ele falou merda. Falou merda. O cara falar que Marcos 16, do 9 até o final, não tem nos originais, é falar merda. É você ser burro. E acabou, ele foi burro, fez um comentário ridículo, um comentário, cara, ignorante sobre o assunto. E ok, tá certo, o cara errou. E não é porque eu considero o melhor pastor do Brasil que eu simplesmente passar um pano pro erro dele. Não, ele falou errado e acabou, entendeu? Eu particularmente, eu não concordo às vezes nem comigo mesmo, entendeu? Então, eu gosto muito do Dr. Thomas Ice, eu gosto de verdade dele. Para mim, dos dispensacionalistas aí, foi o cara que mais trouxe elucidação e escreveu coisas boas, mas tem erros. Aqui no livro vocês já viram eu discordar várias vezes das posições do Dr. Thomas Ice. Eu não tenho uma procuração para estar defendendo com todos os dispensacionalistas. Para mim o cara tá errado, cara. Entendeu? Eu acho que esse é o trabalho do cara que se propõe a fazer teologia de uma forma honesta, entendeu? Todos deveriam ser assim, mas a gente sabe que principalmente na ala reformada existem os inerrantes, Augustus Nicodemos, Leandro Antônio de Lima, Jonas Madureira, vamos lá, qual outro? Hernandes Dias Lopes, são os inerrantes da era moderna. Poderia citar mais gente, mas citei só aí os mais comentados aí na internet. Pode falar, Galil. Não, perfeito, assino embaixo de tudo. Eu só acho que tem um erro seu aí. Um erro seu aí. Discordar do Dr. Thomas Ice quanto à identidade do anticristo. Essa aí, cara, essa aí não dá. Não, essa daí eu discordo dele ferrenhamente. É por isso, inclusive, eu tava falando com o Isaías, é por isso que você foi disciplinado pelo Google Meet ontem, que ele expulsou você. Cara, eu tava de boa ali, do nada, bum, caiu tudo. Sei lá o que deu. Não consegui nem acessar mais depois. Era o inimigo furioso comigo. Bueno, vamos lá, vamos terminar aqui então a nossa leitura. As parábolas proferidas nessa sessão de Mateus 24 preparam caminho para os ensinamentos contidos nas parábolas de Mateus capítulo 25. Randolph Yager resumiu essa sessão nos seguintes termos, abre aspas para ir para o Yager. A passagem toda deste versículo 36 mostra no seu contexto que, primeiro, Paulo, quando Jesus esteve nesse mundo, ninguém sabia a data do seu segundo advento, senão o Pai. Segundo, os dias de Noé
foram semelhantes ao que serão os últimos dias. Terceiro, na época de Noé, os perdidos não sabiam quando ocorreria o dilúvio. Quarto, os salvos, Noé e sua família, por conseguinte, já sabiam o momento em que se daria o dilúvio. Mas aí, vamos mais uma pequena digressão. Aonde nas parábolas dizem que os salvos do período tribulacional saberão um dia? Se pato tem asa, por que não existe vida em Marte? O texto não diz isso. Quinto, vamos lá. Assim que o Senhor voltar, ele fará a separação entre os santos e os pecadores e perdidos, certo? O julgamento das nações. Sexto, devemos estar atentos aos sinais dos tempos que nos proporcionarão indícios de quando ele voltará. Saber que os sinais mostram que Jesus vai voltar não significa saber o dia em que ele vai voltar. De novo, se pato tem asa, Dr. Tomás Ais, por que não existe vida em Marte? Sétimo ponto, visto que no presente momento ainda não temos tal informação. Teremos essa informação naquele período, ou os que ficarem no período tribulacional, no sentido de passarem por aquele momento, saberão. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e encerramos a leitura de hoje. Se tu ficou até agora aqui no YouTube, curta, compartilha, comenta e inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e inscreva-se nos dois canais, do Theo Escritura e no meu, e me ajuda a chegar logo aos 1000 inscritos, porque eu acho que eu vou chegar em dezembro e ainda vai estar 950 e não sai do 950. Dito isso, valeu, gurizada, um abraço, fui e vamos ficar aqui no bate-papo com o pessoal do grupo.